Aqueles que vivem em busca do ambiente de unção, de transformação, de crescimento espiritual, que deseja ser útil no ministério, ser útil em diversas áreas da sua vida e ajudar o cumprimento do propósito do Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo. Certamente sim, o Senhor está fazendo algo, o Senhor está gerando algo. E existem pessoas que estão sendo despertadas para poder estar inseridos naquilo que o Senhor está fazendo. Então, nós temos que entender algumas coisas para que a gente possa também ajudar a movimentação dos céus e a materialização de tudo que o Senhor quer, a vontade boa e perfeita e agradável aqui na terra. E nós somos seus trabalhadores, nós somos pessoas que são guerreiras do Senhor aqui nessa terra, filhos posicionados como Jesus foi. Não faço nada do que eu não vejo o Pai fazer. E eu quero falar algo para vocês. O ambiente de unção requer entender nossas limitações. Todo homem veio com uma limitação. Todo homem, toda mulher. A partir do início do Éden, o Senhor colocou uma limitação no homem e na mulher, que era a árvore. Eles não podiam comer daquela árvore. Todas as árvores do jardim eram deliciosas, maravilhosas, mas aquele limite, aquela árvore se chama um limite do homem. Nós temos que ter, para que a gente venha entender que a gente somos limitados e o Senhor é infinito, é ilimitado, para que a gente também não venha, isso é uma proteção de Deus, do Espírito Santo, para que a gente não venha entrar em um ambiente de soberba, de altivez, de arrogância. E o que é que acontece? Adão tinha um limite desde o início, e ele quebra esse limite, ele rompe com esse limite, que é, de fato, comer do fruto que não era para comer. Sucessivamente, o Senhor foi colocando limites do homem, e eu quero falar de alguns. Eu quero deixar também a importância que o próprio Jesus ele teve limite para cumprir também a obra do Senhor aqui na terra, em carne. Jesus ele se esvaziou de si mesmo. Veja Deus se esvaziando de si mesmo, agora entrando de uma forma corpórea, como diz, o Verbo se fez carne. Isso já é um limite dado para ele. Então deixou tudo, veio em uma matéria limitada. Em vários momentos ele declara que eles não podem fazer nada se o Pai não permitir. Isso é o limite. Jesus não tinha ali essa liberdade expressiva de uma forma literal. Não. Ele falou em alguns momentos que ele não podia fazer nada sem que o Pai não permitisse. Então ele entendia o limite que ele tinha. Tá bom? E também ele vivia debaixo desses limites. Ele também, tudo que ele ia fazer, ele pedia orientação ao Pai, ele consagrava ao Pai, ele não fazia pela sua própria vontade, pelos próprios desejos, não. A gente vê, eles tinham um limite também de não se contaminar com coisas, comidas e ambientes e pessoas. Então Jesus sim, ele também teve um limite aqui com o homem aqui na terra. Até no Getsemane ele disse: passe de mim esse cálice, eu não estou aguentando. Eu sinto dor, ele sentia dor, ele sentia frio, ele sentia fome. Diz que Jesus sentou cansado e queria beber daquela fonte. Olha que algo maravilhoso. Então esse é um limite. O Senhor teve um limite aqui também como homem. E a gente vê outros homens, como também João Batista. Ele foi limitado. Ele foi limitado do que comer, do que beber. Ele foi limitado, mas ele honrou os seus limites. De certa forma, Adão quebrou, Jesus honrou, obedeceu até o fim, morte de cruz. João Batista também honrou os seus limites e não negou o Senhor, honrou os seus limites, cumpriu com os seus limites. A gente vê Sansão também tinha limite desde já no seu nome. O nome de Sansão quer dizer pequeno sol. Então isso significa que a luz que brilhava em Sansão tinha um limite.
Amém? Ou seja, ele não era a luz, ele era uma fagulha, ele era um reflexo da luz do Senhor, ele é um pequeno sol, ele não era a iluminação completa, a luz completa. Então, desde do início de Sansão até o seu nome, a sua comida era limitada, tá bom? E também o Espírito Santo se movia, ou excitava ele, ou usava ele, né, em ambientes como, né, a própria palavra do Senhor disse que o Senhor excitava Sansão em Zorá e Estaol. E naquele momento ele saiu daquele ambiente e foi para Tinar, e ele viu coisas que não podia ver, ele sentiu coisas que não podia sentir, ele tocou em coisas que não podia tocar. Porque quando nós saímos desse ambiente do controle, do limite do Espírito, nós começamos a ver coisas que não podemos ver, sentir coisas que não podemos sentir e tocar em coisas que não podemos tocar. Começamos a sair do propósito, e se sair do propósito, nós vamos perder o propósito. A força que nós temos, o vigor, né, a unção, ela se movimenta em um ambiente com limite. Você tem um limite, você precisa saber qual é o limite seu. Talvez é o limite de você não fazer mais uma coisa que Deus não queira. Talvez é o limite de você parar e respirar antes de falar, que talvez você é explosivo demais. Talvez o limite de você fazer coisas que de certa forma você sabe que não é mais para fazer. Então, todo homem que busca unção, que quer viver alto nível do Senhor, existe o limite. Todo homem tem um limite. Você precisa se conhecer, você precisa agora novamente, talvez, parar, ter um tempo com o Espírito Santo, um tempo no quarto, de busca, entendendo de que o Senhor fala qual é o meu limite. E ali Ele vai falar a você. Esteja em comunhão com Ele. Entra no teu quarto, vai para um monte, vai para um lugar, vai para uma praia, bota um som, fica quieto. Faz uma pergunta a Ele, qual é o meu limite? Me fala, fica quieto. E deixa que ali flua dentro de você, porque Ele está dentro de você. Se você ultrapassar esses limites, você vai perder a força. Sansão perdeu as forças porque ultrapassou os limites. Existe o limite também ao qual Deus deu a Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. O limite, qual foi o limite? Não está envolvido com uma parentela, não está mais ali naquele lugar, naquele ambiente, mas Abraão foi. Mas levou consigo quem? Ló, de fato, a parentela era o limite dele. Então, ele não podia levar, não podia carregar aquele limite com ele. E aí ele leva Ló. Por sentimentalismo, porque não, Ló é meu sobrinho, Ló é minha família. Existem coisas que Deus está dizendo, olha, é comigo e contigo sozinho. Não, você não pode envolver família, você não pode envolver pessoas. Não, é eu e você. O que eu tenho é eu e você. Então não envolva pessoas, tá bom? E ali Abraão envolve Ló em sua jornada e só tem problema. Talvez o romper da sua vida é porque você quer envolver várias pessoas naquilo que o Senhor está te chamando para você viver só com Ele, tá bom? E também ali depois ele envolve também a serva dele, porque o Senhor fez uma promessa a ele e a mulher dele que ia dar o filho, e eles não, de certa forma, acreditaram e não acreditaram, e ali ela fez o que? Ela se precipitou e fez com que ele deitasse com a sua serva, e ali fez o que? Ismael se tornou aí a religião, islamismo, e aí a bronca que dá. Então, envolver pessoas que não tem nada a ver, deixa essas pessoas, segue, cumpra o que Deus te falou, busca naquilo que Deus te deu e ser fiel. Não, mas é o tempo, não, mas é a idade. Não, Deus vai fazer. Deus está acima e além do tempo, da estação, da idade. Não, Ele vai fazer. Então eu vou permanecer com Caleb. Caleb esperou 45 anos para cumprir. Diz que o espírito dele estava ainda forte, com vigor e cheio de ânimo e esperançoso para o dia que o Senhor ia entregar a terra a ele. Então você tem um limite. Você precisa saber qual é o teu limite para que você não venha sair dele. Se você sair desse limite, você vai perder a frequência da unção. E talvez pode até abortar o propósito da tua vida. Então,
Se liga no limite teu. Aquilo que Deus te pede, que Deus pede para deixar, parar, e você, toda vez que você faz isso, você sente que você se distanciou, sente que você baixou a atmosfera, a frequência. Então isso pode ser o teu limite. Viver com Deus é viver em detalhes, é viver prestando atenção. Então, por favor, entenda o teu limite, busca saber qual é o teu limite, esteja debaixo desse limite. Se você sair, você vai ver coisas. Se você começar a ver coisas e desejar coisas e querer tocar em coisas que você sabe que está fora daquilo que você tem buscado, você saiu de um limite seu. Então volta o mais rápido possível, vai para o Senhor, pede perdão: Senhor, o que é que está acontecendo? Me ensina, me ajuda, e vamos voltar novamente. E o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Shalom.